Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje continua sendo tirado de São Marcos, agora capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando, para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levante-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o interessante do evangelho de hoje é que existe um homem com a mão seca, existe um homem doente. Jesus está mais uma vez na sinagoga, em um dia de sábado. E diante dos judeus, ele pergunta, principalmente aos fariseus e aos do partido de Herodes. Versículo 4. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Por que Jesus pergunta isso? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 574, vai falar um pouco sobre esse contexto histórico e sobre, segundo um aspecto, um olhar dos judeus, o que era crime religioso dentro daquilo que eram os preceitos judaicos. Por exemplo, realizar algum trabalho em dia de sábado, se colocar como filho de Deus, expulsar demônios e outros aspectos semelhantes. Então, Jesus realiza esses tipos de trabalho. Jesus realiza profetismo. E por conta do profetismo, eles diziam que Jesus era também um falso profeta. Jesus expulsava demônios e eles diziam que Jesus expulsava demônio pelo poder do príncipe dos demônios, Belzebu. E assim, eles iam acusando Jesus. Mas, como nesse momento aqui, Jesus faz uma pergunta que é crucial e que é um checkmate na perspectiva deles em acusá-lo. Jesus, quando diz: o que é que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Essa pergunta de Jesus acaba com todo pretexto de acusação de que Jesus estaria desobedecendo a lei sabática. E Jesus mostra de maneira muito clara, a partir do evangelho de ontem que nós lemos, que a misericórdia triunfa sobre qualquer juízo. O apóstolo São Paulo vai dizer que quem ama não pratica o mal ao próximo. Por quê? Porque o amor é o cumprimento perfeito da lei. Jesus diz que quem ama dá a vida pelos seus irmãos. Jesus, com a parábola do bom samaritano, mostra de maneira muito clara que alguns preceitos humanos que foram agregados ao preceito divino não são capazes de superar a misericórdia. E é por isso que, aparentemente, Jesus quebra o repouso sabático, quando na verdade ele não quebra, ele não desobedece o mandamento, mas ele realiza na caridade a vontade do Pai, que é
salvar as pessoas da opressão de Satanás. Então, meus amados irmãos, que nós possamos aprender com o Evangelho de hoje que o amor triunfa sobre qualquer preceito. Sobre qualquer preceito. Porque Jesus resumiu todos os preceitos em 2, ao dizer: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. E São João, na sua primeira carta, vai dizer que quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, é um mentiroso, e a verdade de Deus, a palavra de Deus, não está nele. Então, amemos a Deus, mas também amemos os nossos irmãos. Um abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.